Eu estava na Itália com um grupo de senhoras de São Paulo há 45 dias, coisa que eu não faço mais, faz uns 20 anos. 45 dias com um grupo de senhoras, desde Cortina d'Ampezzo a Sicília. Todos achando que aquilo era uma maravilha. Um amigo meu disse: nossa, você está levando a vida que eu gostaria. Eu disse: como o sexo é bom, a prostituição deve ser fabulosa, né? Eu estava fazendo aquilo como exercício profissional. E na Sicília eu conheci uma americana que aos 80 anos estava dando a volta ao mundo sozinha. E as alunas perguntavam: o que sente alguém sozinha dando a volta ao mundo? E eu olhando para aquele grupo que me acompanhava, eu disse: alegria, felicidade, entusiasmo, silêncio, paz. A felicidade é muito relativa. Vou fazer em fevereiro do ano que vem uma volta ao mundo com um grupo. A felicidade é muito relativa, né? A felicidade muda muito. E ensinam os budistas que ela é problemática, porque eu sempre estou desejando mais. Fui à China 4 vezes em classe econômica. Estava feliz, estava conhecendo a China. Chega lá em posição budista, inclinado, assim, bastante em curva diante do mundo. Pela primeira vez trabalhando para um banco, eu fui de classe executiva, outro mundo. Meu Deus, como é que eu fui de classe econômica? Cheguei feliz e aquelas 24 horas de avião passaram rapidamente. Bebi horrores, comi, vivi, tirei foto, virei novo rico. Fui mais umas 10 vezes à China de classe executiva. Há 4 anos, pela primeira vez, também recebendo isso, fui de primeira classe na Etihad. Havia um chefe só para mim, que me perguntou o que eu queria comer. Eu disse: arroz de pato. Ele disse: ok. E foi e fez. E fez. Eu disse: como é que eu andei na classe executiva? Isso aqui é a vida. Isso é o lugar que eu nasci para isso, né? Aqui é a felicidade. E fui e voltei de primeira classe achando: meu Deus, mas que bom que eu só descobri agora, senão eu estaria muito deprimido no passado. E fui e voltei de primeira classe de uma felicidade única. O ano passado, voltando do Japão de primeira classe, Etihad, chegou o funcionário e me deu um folheto da nova classe da Etihad, chamada Residence. 4 lugares com cama king, chuveiro, sofás e um butler, um mordomo só para você. 4 lugares em que você depois confraterniza com seus amigos milionários num lounge. Ali, acompanha massagista e butler. Massagista formal, de verdade, massagem without happy end, né? Também não dá. Proxenetismo ainda é crime. Então, voltando. Eu olhei aquele folheto, cama king, chuveiro e butler. E eu pensei: essa primeira classe que eu tô é tão modesta, é tão limitada, essa caminha apertada, né? O cara que me serve na cozinha serve mais 10 pessoas. É um horror. Eu preciso da Residence. A bagatela de 37 mil dólares, eu preciso juntar esse dinheiro para ir de Residence. Os budistas têm razão. Desejar incessantemente tem um defeito: impede que eu veja a beleza do local que eu estou. Então, eu desejo incessantemente, mais incessantemente eu vou ser infeliz. Incessantemente eu vou ver o pior de cada situação. Incessantemente eu me esqueço de parar e observar essas coisas. A pergunta que o Abu Janra me fez antes de falecer num programa, perguntou: o que significa envelhecer? Eu disse: para mim, às vezes, entrar na Unicamp, parar o carro e ver o Flamboyant em novembro e ficar um longo tempo vendo o Flamboyant, coisa que eu não faria com 20 anos. Perceber que a beleza está chamando. Os ipês de Campinas, que são uma coisa espantosa, os amarelos, os brancos, os rosas, parar e ver isso. Envelhecer é afinar o olhar, levar os olhos para passear pela vida. A estratégia biográfica é saber desejar o que eu posso, aproveitar o que eu consigo e, dentro dos limites físicos, de idade e de renda, dizer a cada época a resposta que eu tenho que dar. Não existe no meu tempo, e esta é a principal resposta: meu tempo é hoje. Só vivo hoje, como diz Santo Agostinho nas Confissões. Só existe presente. O passado é uma memória, o futuro é inexistente. Só existe hoje. Este é o meu tempo. Não existe passado. Eu nunca fui nada, eu apenas sou.
apenas sou. Que seja sempre o meu tempo, trabalhando ou aposentado, sempre fruto de estratégias racionais, financeiras, pessoais. E lembrar também de ser acompanhado de pessoas que façam a viagem até o fim, e não pessoas que tenham sido escolhidos por outro motivo. O falecido Olacir de Moraes, famoso por ter companhias mais jovens, disse uma vez de alguém, um repórter se irritou com ele e disse: "Você não sabe que essa jovem de 18 anos está com o senhor por interesse financeiro?" Ele disse: "Eu sou milionário, uma de 70 também estaria, eu prefiro a de 18. É de uma objetividade brutal. Não é ético, mas é absolutamente objetivo. Bem, para quem não é rei da soja como eu, temos que achar companhias proporcionais ao CPF, porque as companhias são proporcionais ao CPF. Mas lembrem-se, acompanhados de gente que vá fazer a jornada até o fim, que esteja com vocês em todas as ocasiões, que tenha uma reserva financeira, porque a velhice é cara, que tenha objetivos, que descubra essas coisas e possa ter alegrias que talvez não sejam as alegrias que eu tive antes. Isso é estratégia, isso garante até o fim que a minha vida continue sendo minha, gerida por mim, instrumentalizada por mim e tecida com os fios aleatórios também da fortuna. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção. Quase tudo cai com o tempo, menos o colesterol e a gengiva. Isto sobe, o resto tudo cai. Então, temos que nos conformar com esse momento de reflexão sobre o que veio, sobre o que passou, sobre o ano que nós enfrentamos. Difícil para o Brasil e pior, parece que vai piorar. Parece que vai piorar, não vai ter uma resolução imediata. Aquele sonho de um Brasil desenvolvido que a gente chegou a ter entre a era FHC e Lula passou, isso não te pertence, sai desse corpo, abandona esse sonho, voltamos a ser o país do futuro, ou seja, onde as coisas ainda não se realizaram. E o final de ano traz expectativas, as pessoas aderem à magia no final, coloque uma cueca vermelha para trazer amor. Imagina o que você atrai, gente, com uma cueca vermelha, né? Um Exu, no mínimo. No mínimo um Exu. Coloque calcinha amarela para atrair dinheiro, pule ondas, põe alguma coisa na carteira, coma sementes de romã, coma sementes de uva, coloque uma fitinha do Bonfim, que agora é feita de material sintético, não cai nunca, aquilo não cai nunca mais. Antigamente era material natural, aquilo se desmanchava, agora é um horror fazer essas promessas. É um momento em que todos nós estamos submetidos à expectativa do passado, ao que passou neste ano, e pelo calendário inventado para marcar ciclos solares, ciclos lunares, ciclos agrícolas, um momento de renovação para aquela crença que os jovens têm muito forte, ano novo, disposição nova, Réveillon, uma nova vida, e nós começamos a ter um pouquinho menos. Mais um ano novo, né? A gente sabe que quem chegou ao Réveillon gordo, chegará ao ano novo gordo também. E vai se dispor a perder peso, mas isso não vai funcionar. Eu preciso dizer isso com clareza. Não vai funcionar, só vai piorar daqui para frente. Com este espírito alegre, cheio de entusiasmo, começamos então a pensar a partir do conceito de um homem que eu tive o privilégio de conhecer, uma cabeça extraordinária de 91 anos, professor Zygmunt Bauman, polonês de origem, hoje professor da Universidade de Leeds, na Inglaterra, que usou muito o conceito nos seus mais de 40 livros, usou muito o conceito de mundo líquido, mundo sem barreira, mundo sem fronteira. Recomendo muito, e no final fornecerei uma bibliografia que passa pelas obras do professor Bauman, um homem que trabalha, pensa sobre como funciona o amor, a ética, o trabalho, a produtividade neste mundo de barreiras imprecisas. E eu insisto neste ponto, porque este ponto é o ponto que a minha geração, é uma geração de borda, sentiu essa transformação. Eu fui educado para um mundo sólido, eu fui educado para um mundo de definições muito claras. O mundo que eu estou envelhecendo não é mais um mundo sólido. Eu sinto muito isso. Os jovens sentem um pouquinho menos. Então, a começar por uma figura jurídica, que existia no texto chamado mulher honesta. Esse termo desapareceu do código. Não há mais mulher honesta no código, apesar desse auditório estar cheio delas. Mas vocês não existem mais juridicamente.
Porque juridicamente filho bastardo ou filho dentro da união matrimonial oficial não tem mais diferença técnica para fins de herança ou para outros fins. Eu venho de um mundo mais conservador, um mundo onde a noiva que casasse grávida tinha que casar de cor de rosa ou bege, porque o branco simbolizava virgindade. Os jovens vão anotando essas palavras antigas, virgindade, depois o tio fala o que é isso, tá? Na França, a virgindade é definida como uma menina feia de 7 anos. Então, vocês podem pensar a partir disso. Bauman está falando de um mundo onde eu não tenho mais certezas como educar meus filhos. Não tenho mais certeza qual um bom projeto político. O socialismo, que era a utopia dominante do século XX, entrou em colapso. O socialismo histórico existe apenas em Cuba, Coreia do Norte e diretório acadêmico da área de humanas. O socialismo deixou de ser uma utopia válida para a maioria das pessoas. Nós vivemos um mundo líquido, um mundo sem forma, um mundo sem limites muito definidos. Neste mundo em particular, eu tenho que fazer uma das perguntas mais importantes, mais difíceis de serem respondidas: se eu sou feliz. Na verdade, é a única pergunta importante. Mas essa pergunta tem um problema, vamos adiante, porque esta pergunta é traduzida quando eu pergunto a um colega, um amigo: você está feliz? Ele me responde: meus 2 filhos estão bem, comprei um apartamento novo, a gente está saindo de férias, eu fiz uma viagem, troquei de carro. As pessoas me dão termômetros de aquisições pessoais e materiais, mas a felicidade não é definida. Inclusive parece um pouco de mau gosto ser muito feliz, coisa de gente boba. Gente muito feliz que ri muito. Lembrem que nossas avós nunca riam nas fotos. Nossas avós eram sérias, tiravam poucas fotos e nunca sorriam. Parece que perguntar sobre felicidade, que é um conceito intangível, quer dizer, sem delimitações, é complicado. Vamos adiante para pensar nisso. Parece que felicidade é uma ideia que tem que ser denegada, no sentido que essa palavra tem no vocabulário psicanalítico, que eu não falo aquilo que é importante. Eu denego. Ela é densa, ela é ampla, ela é denegada no cotidiano, ou seja, eu não toco nessa questão. Quando eu diria que é a única questão a responder, a única questão importante para responder. Vamos ver. Por exemplo, o fato de ser uma questão tratada pela poesia, a felicidade é considerada pejorativamente uma atividade essencialmente feminina. Mulheres pensam na felicidade, homens não. Mulheres casam para ser felizes, homens casam pela televisão e a comida. Alimentando o marido e botando uma tela grande, ele está bem. O resto ele vai para bodas de ouro, nunca questiona a instituição do matrimônio. Galinha frita, cerveja e televisão, o Homer Simpson nunca vai querer cair fora dessa relação. As mulheres querem conversar, as mulheres querem dar a mão, discutir relação, não? Discutir relação. É muito curioso, se vocês imaginarem, que a iniciativa do casamento é uma iniciativa feminina, mas a vivência dele é um prazer para o homem. É a mulher que propõe, que pensa, que faz o dia da noiva. A noiva entra no altar da igreja, pela nave da igreja, totalmente serena, porque ela escolheu tudo: flores, a roupa das madrinhas, a música. O noivo entra admiradíssimo de tudo que está ocorrendo naquilo, que ele não tem a menor noção de quem providenciou aqui. Pode até ter pagado, mas ele não tem a menor noção além do dinheiro. Ele é convidado para a festa, mas é porque fica chato não ter o noivo, mas ele é absolutamente secundário. O casamento é a noiva. O noivo entra, mas a gente fica de pé quando a noiva entra. É sobre ela que o padre, na Igreja Católica, impõe uma bênção de fertilidade. A noiva é simbólica, ela é entregue de um dono ao outro, do pai ao noivo. Essa é a simbologia patriarcal do casamento. Mas é muito curioso que esta felicidade matrimonial, ela tem uma questão interessante. Segundo o IBGE, a maioria absoluta dos divórcios litigiosos tem iniciativa feminina, 75%.
É a mulher que quer casar e a mulher que quer separar. Provavelmente porque ela quer ser feliz. O homem não quer ser feliz no casamento, quer que não encha o saco e que tenha comida e tenha televisão. Tendo essas coisas, está pronto. Segundo o IBGE, vamos ver as estatísticas adiante, dos 18 mil divórcios de 2010 não consensuais, 13 mil deram entrada pela mulher. Ou seja, é o dia da noiva, depois é o dia da divorciada. Os homens não gostam de trocar, porque o homem casa com conceito, a mulher casa com indivíduo. O homem casa com conceito. Então, os homens não têm a iniciativa do divórcio. Logo, casamento, que é um poderoso elemento para discutir felicidade, casamento é pensado como instituição de felicidade pelas mulheres. Adiante. Mas vamos pensar de uma outra fonte um pouco mais trágica, o suicídio. Segundo a ONU, dado mais confiável do planeta neste momento, de cada 100 mil habitantes, a média mundial de suicídios, que seria a falência absoluta da esperança. Suicídio é o momento que a esperança entra em colapso total. Suicídio é a recusa absoluta do prazer de viver. 15 pessoas de cada 100 mil se matam. No Brasil, 9,7, abaixo da média mundial. 7 homens e 2 mulheres em média. O suicídio masculino é mais violento e por isso mais eficaz. As mulheres raramente querem estragar o rosto no suicídio. E quem não estraga o rosto não consegue se matar direito. Para se matar direito, tem que dar um tiro no rosto. Então não adianta tomar 4 melhoral infantil e ir para a cama. Não funciona. Suicídio tem que ter organização. Pior que suicida é suicida fracassado. Aí é a pior coisa, né? Quando se matarem, façam com jeito. Brasileiros, em média 10 brasileiros em 100 mil. Argentina 15, ou seja, quase 50% a mais. Japão quase 50. Japão é um país sem problemas materiais, sem diversidade étnica. Japão é um país onde tudo funciona. E lá, quase 50 pessoas por 100 mil tiram a vida por ano. Sinal de que prosperidade material não é o único elemento para a felicidade. Argentina já foi, Japão, Estados Unidos 22, Haiti 0. Nós não sabemos se os haitianos amam muito a vida ou se tamanho é o caos dado o terremoto e os problemas do Haiti que não há registros confiáveis, o que é uma hipótese válida também. Mas onde a natureza mata muito, as pessoas não querem morrer. Onde a natureza não mata, as pessoas pensam em se matar. O suicídio é um fenômeno filosófico, uma pergunta que diz Camus no livro O Mito de Sísifo, talvez a única pergunta que eu tenha que de fato fazer em história. Por que é que as pessoas não se matam? Fernando Pessoa ironiza esse sentimento, mas eu tenho que pensar desse jeito para tomar alguns exemplos que eu quero analisar. O intelectual Stefan Zweig, um grande intelectual judeu austríaco, conseguiu fugir da barbárie do nazismo. Chegou ao Brasil em plena Segunda Guerra Mundial, acompanhado da esposa, tendo visto o horror dos campos de concentração, tendo visto o desmoronamento da civilização que o havia formado, conseguiu chegar ao Brasil. A ele, celebrado aqui por todos os intelectuais brasileiros, como um dos grandes escritores do século XX, foi dado um sítio em Petrópolis, onde havia uma natureza maravilhosa, na Serra do Rio de Janeiro. Para lá ele foi com a esposa, num sítio perfeito, com laguinho, araras, tucanos, na época que se podia ter essas coisas, e logo em seguida ele se matou com a esposa, no paraíso. Fez um pacto de morte com a esposa e os dois se mataram. A morte de Stefan Zweig, escreveu o livro Brasil, País do Futuro, cheio de entusiasmo para o Brasil. Stefan Zweig se matou, no momento em que a vida se tornava simpática a ele, porque não superou a memória e a dor do Holocausto. Mas vamos pegar um outro caso.